Este Natal celebre com sabor e saúde. Deixe a pureza dos nossos sumos 100% naturais tornar os momentos especiais em família ainda mais únicos. Sem conservantes, sem aditivos, apenas o melhor da fruta, o verdadeiro sabor da ilha. Sumo Naturalíssimos. O sabor mais puro, direto da natureza para a sua mesa. Desejamos a todos um Natal doce, fresco e cheio de vida, tão naturalíssimos quanto os nossos sumos. Naturalíssimos. Boas festas. Caras e caros conterrâneos no país e na diáspora. Boa noite. Ao me dirigir a vós nesses derradeiros minutos do ano 2024, não posso deixar de agradecer a Deus o ter permitido que chegássemos ao dia de hoje, pois, independentemente de eventuais projetos não concretizados, a vida por si só é uma dádiva e estar vivo aqui e agora é já motivo de celebração. Começo por saudar todos os santomenses, residentes e os não residentes, e os estrangeiros que compartilham connosco o dia a dia, bem como os que escolheram o nosso país para celebrar a passagem do ano. E desejar que todos estejam a desfrutar do clima festivo e alegre que antecede o início do novo ano. Quer estejam no convívio familiar, quer estejam privados dele, seja por razões profissionais, de doença ou de outra ordem. O final do ano é a ocasião mister para se fazer uma análise e uma reflexão do que foi o ano que finda. 2024 foi um ano difícil e complicado para São Tomé e Príncipe e para a maioria dos santomenses. Os desafios que 2023 e os anos anteriores carregavam continuam quase todos eles sem solução também em 2024. Somaram-se aos desse ano e o povo continua a enfrentar dificuldades significativas e a ansiar por dias melhores. Poucos foram os avanços dignos de registro, que se resumem quase exclusivamente à melhoria da situação energética no país. E mais recentemente nos avanços finalmente conseguidos nas negociações com o FMI com vista à aprovação do programa. O que poderá abrir também outras portas para a injeção de verbas em forma de apoios orçamentais para o nosso país. A esse propósito, dirijo um agradecimento especial aos que, pela sua postura de trabalho, tudo fizeram para que se chegasse a acordo. A conjuntura económica do país não conheceu melhorias significativas e os problemas sociais continuam a agravar-se. As violações e os abusos sexuais de menores continuam a registrar índices elevados sem que a Justiça consiga dar resposta satisfatória ao problema. A imigração desregrada agudiza-se, com todas as consequências disso decorrentes. Maiormente, o nível de desestruturação familiar, com crianças e adolescentes sendo abandonadas à sua sorte. O desemprego continua a agraçar e os poucos recursos que o país dispõe não são redistribuídos de forma equitativa, penalizando sobremaneira as classes mais desfavorecidas. Caros compatriotas, no passado dia 13 de dezembro, o nosso país deixou de pertencer à categoria de países menos desenvolvidos, estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta elevação de São Tomé e Príncipe ao estatuto de país de rendimento médio é simultaneamente o reconhecimento dos nossos esforços nacionais e uma responsabilidade acrescida que a todos desafiará a partir de então. O panorama mundial, tão complexo, põe à descoberta a verdade de que, cada vez mais, teremos de contar mais connosco próprios do que com os outros. O ensinamento de que somos forçados a tirar é o de que tem de haver maior resposta económica interna, o que terá de passar, entre outras medidas, pela diversificação da produção agrícola, melhor aproveitamento do solo e aperfeiçoamento constante das técnicas de produção e diminuição da importação. Assim como a aposta no setor do turismo tem de convocar todo o nosso vigor e saber, pois não nos é permitido
desaproveitar condições naturais que felizmente dispomos. Compatriotas, o contexto de instabilidade política e comercial do mundo, a subida dos preços dos fatores de produção e dos bens essenciais, que a todos inquieta, mostra-nos que a redução da dependência face ao exterior tem de ser um desígnio nacional. Dizendo isso, quero apelar a todas as forças vivas do país, e não apenas ao governo, que, naturalmente, deve assumir a cota maior da responsabilidade. No plano internacional, a guerra continua a prevalecer diante da diplomacia. Embora alguns sinais nos façam acreditar que o ano 2025 poderá trazer o cessar-fogo na Ucrânia e na faixa de Gaza. Aguardemos. A fome continua a agraçar, sobretudo no nosso continente, África. Um continente onde, paradoxalmente, é reconhecida a existência de abundantes fontes de água e terras férteis. Os fenômenos climáticos extremos continuam a devastar territórios e a flagelar vidas, como ocorreu recentemente no Oceano Índico e em Moçambique em particular. A nossa solidariedade é total para com os nossos irmãos moçambicanos. Sabendo que as ilhas são particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, devemos questionar quais são as nossas capacidades instaladas ao nível do Serviço de Proteção Civil e de bombeiros, para fazerem face a uma eventual ocorrência climática dramática no nosso país. Bem sabemos que a nossa insularidade dificulta a chegada rápida do auxílio exterior. Compatriotas, no ano que nos bate à porta, completaremos 50 anos da nossa independência. Esta efeméride deve convocar-nos para uma reflexão aturada e descomplexada sobre o percurso trilhado, o país que sonhamos e o país que temos. Podemos, de viva voz, nos orgulhar do caminho percorrido? Podíamos ter feito mais e melhor? Podemos recuperar algum tempo perdido? Não nos podemos, coletivamente, afastar dessas reflexões. Elas devem interpelar-nos em permanência. Creio piamente, pois dúvidas não restam de que se estivermos unidos, com disciplina e trabalho, conseguiremos ser bem-sucedidos diante desses e de outros desafios. Caros concidadãos, São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático, o que implica a salvaguarda da justiça e da legalidade como valores fundamentais da vida coletiva e baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana. A efetiva observância da Constituição e das leis, como imperativo que decorre desse Estatuto, pressupõe a existência e o adequado cumprimento do princípio da separação e interdependência de poderes. A separação e a interdependência de poderes é um valor constitucional estruturante da nossa República e desempenha um papel fundamental na construção e no desenvolvimento da sociedade. Como o mais alto magistrado da nação, não me é permitido nem me seria lícito limitar-me a acompanhar, de forma impávida e serena, a situação do país. À luz da Constituição da República, são-me reconhecidas certas prerrogativas que tenho exercido sempre no respeito pelo princípio da separação de poderes, garantindo a paz social e a harmonia entre as instituições, com o mais alto sentido de responsabilidade, servindo-me de farol à defesa dos superiores interesses da nação. É em nome desses superiores interesses de São Tomé e Príncipe e do povo santomense que me posiciono em relação a determinados assuntos ou determinadas decisões, nomeadamente do Governo, que considero não acautelarem os superiores interesses do país ou afigurarem desconformes com a Constituição e com as leis que informam o nosso ordenamento jurídico. É neste sentido que alguns diplomas enviados ao Presidente da República não foram promulgados, em estrita observância ao preceptuado na Constituição da República Santomense. Exemplo pragmático disso
foi a não promulgação do documento que deu entrada na Presidência da República nas vestes de um decreto do governo com o título Criação da Taxa de Segurança e Desenvolvimento Aeroportuário, mas que, não tendo acolhido promulgação, veio a conhecer a luz do dia, em forma de resolução do governo, o que, como é consabido, gerou uma tensão entre os poderes envolvidos. Atente-se, no entanto, que tal tensão não é nada de extraordinário, nada que não seja próprio dos sistemas democráticos que, tendo as suas virtudes, evidenciam as suas fragilidades quando o consenso não é conseguido, ou quando o diálogo, o bom senso ou o respeito institucional não prevalecem. Devemos defender intransigentemente a paz, a segurança e a estabilidade. E na esfera política, como de resto noutras, devemos buscar soluções negociadas dos diferentes que nos opõem, o que nem sempre é possível, mas perfeitamente normal em democracia. O que não é de todo normal, nem tolerável, são atropelos à Constituição e às leis da República e o não regular funcionamento das instituições. Quero, portanto, afiançar aos santomenses que, sem quaisquer intenções que não sejam as inerentes ao juramento que fiz à nação a quando do início das minhas funções como Presidente da República, continuarei atento e não deixarei de me posicionar quando e enquanto considerar os interesses superiores dos santomenses que jurei servir não estão a ser acautelados. Ainda nesta ordem de ideias, e porque o lugar que ocupamos no concerto das nações implica a promoção e a proteção dos direitos humanos, para a edificação de sociedades mais justas, pacíficas e inclusivas, gostaria de me referir aos acontecimentos do dia 25 de novembro de 2022. Na parte que respeita à morte de 4 cidadãos, continuando as verdadeiras circunstâncias destas mortes por apurar, e os eventuais culpados por estas mortes por responsabilizar. Neste sentido, apelo às autoridades competentes que, com celeridade, deem o respectivo seguimento à conclusão ao processo, para que os culpados havendos sejam efetivamente responsabilizados. Isto é algo que as autoridades devem às vítimas, aos seus familiares e à sociedade. A vida é o bem jurídico supremo e é, a todos os títulos, inadmissível que os que contra ela atentam saiam impunes. É necessário que a verdade seja conhecida e a justiça seja feita em conformidade com as leis em vigor na nossa República. Ainda a propósito do bem-estar do povo santomense que jurei defender, não poderia terminar sem apelar a uma governação mais responsável, mais participada ou menos solitária, mas, sobretudo, mais presente. Os ingentes problemas que o país se debate não são compatíveis com uma governação feita muitas vezes à distância, que descura uma visão estratégica, holística e bem delineada das decisões que se impõem a adotar. Na verdade, por muito bons que sejam os marinheiros, nada justifica que o comandante do barco se arrogue o direito de se ausentar deste durante um lapso temporal que excede metade da jornada. Caros concidadãos, no geral, 2024 não foi seguramente um ano bom para nós. No entanto, não podemos esmorecer. Sei que nos aproximamos do limite das nossas forças, mas não posso deixar de apelar que mantenhamos a esperança, que continuemos a ser resilientes e que cada um não abdique do seu direito e, sobretudo, do seu dever de se envolver cada vez mais nos assuntos respeitantes à nossa vida coletiva. Desistir não é opção. Temos de continuar firmes, na certeza de que só com o contributo de todos o país poderá descortinar e trilhar caminhos de desenvolvimento que tanto ansiamos. A construção desse futuro coletivo também, indubitavelmente, pelo resgate de valores como a cidadania, o civismo e o respeito pelo nosso semelhante, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais pacífica e mais inclusiva. Quanto a mim, renovo hoje o meu compromisso de continuar a trabalhar incansavelmente em prol do bem-estar da nação e do povo santomenses, ouvindo as suas vozes, trabalhando para construir um futuro mais justo e próspero para todos. Há coisas que não dependem de nós, mas outras estão ao nosso alcance. Precisamos de maior cooperação institucional. Não podemos dar-nos ao luxo de nos desligarmos perante o mundo com tantas contrariedades,
que só por si causam tantas dificuldades aos Estados. Precisamos de atrair mais investimento estrangeiro. Isso depende da nossa seriedade e da nossa sagacidade. Temos de potenciar as oportunidades que emergem do acordo recentemente firmado com o FMI, para resolver problemas estruturais, fazer crescer a economia e baixar os índices de pobreza. Temos de olhar com particular atenção para a juventude. Temos de criar esperança, reter e atrair pessoas. Somos um país pequeno e a nossa população diminuta. Não podemos, por isso, relaxar perante o êxodo da principal força de trabalho e consequente perda de população. Aliás, é recorrente ouvir-se queixas de potenciais investidores a propósito da falta de escala e de consumidores que caracterizam o nosso país. Além disso, temos de refletir seriamente sobre o nosso sistema de educação. Encontrar outros caminhos que efetivamente garantam a educação e a formação de homens e mulheres capazes de servir São Tomé e Príncipe com responsabilidade, honestidade e competência. Nesse particular, dirijo-me essencialmente aos jovens, raparigas e rapazes, a quem realmente o futuro pertence. O facilitismo seguramente não nos levará onde precisamos de chegar. Caros compatriotas, está ao nosso alcance criar esperança. É este apelo que quero deixar a todos os santomenses e a todas as instituições do nosso país. O ano que se avizinha tem de ser nosso ano de renovação da esperança. É com esse espírito que desejo a todos os santomenses, no país e na diáspora, e a todos aqueles que, não sendo santomenses, partilham conosco os bons e os maus momentos de cada dia, bem como aos que neste momento me ouvem, um ano 2025 cheio de realizações, de muita paz, saúde, harmonia, estabilidade, respeito, solidariedade e de muita prosperidade para todos. Que Deus, por intercessão de Santo Tomé e Santo Antônio, assim nos ajude. Feliz Ano Novo! Mais do que vestir, é se representar adequadamente. Neste fim de ano, visite a Charotwell e faça a requisição do seu look preferido. Estamos na Rua Morta. Elegância e um estilo único. Charotwell. Boas festas! Anos de garra e compromisso com o mundo rural. SECAB, Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico de Labá, Socadati. Com diversas ações e realizações concretas, demonstramos que unidos somos mais fortes. Neste fim de ano, a SECAB deseja a todos os seus membros, colaboradores e a todos que trabalham no mundo rural, e não só, um Santo Natal, e que 2025 seja um ano de realizações. SECAB, Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico. Juntos, continuaremos a fazer a diferença no mundo rural. Boas festas!